Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse trabalho tem como título o efeito da fonte de nitrogênio e da intensidade luminosa sobre a fisiologia de espécies arbóreas neotropicais de grupos funcionais distintos. Esse estudo foi desenvolvido por mim, Isabelle Riciandres, e por Tatiane Viegas de Biasi, além do professor orientador José Antônio Pimenta. E é um projeto de iniciação científica com bolsa da CNPq do quarto ano do curso de Ciências Biológicas. O nitrogênio ele é um importante macronutriente que limita o crescimento e produtividade das plantas. Esse nutriente ele está disponível para as plantas em diferentes formas, mas ele ocorre principalmente nas formas nitrato e amônio. Em situações de estresse luminoso, a utilização do nitrato, justamente por demandar um maior gás de energia, é mais vantajosa que a utilização do amônio. Dessa forma, as plantas que apresentam uma maior plasticidade no uso de nitrato ou do amônio têm maior sucesso competitivo. Dessa forma, esse trabalho teve como objetivo verificar como a exposição a diferentes intensidades luminosas e fontes de nitrogênio altera a fisiologia de espécies arbóreas neotropicais com diferentes graus de tolerância à sombra. Então, as espécies utilizadas nesse experimento foram a Cecropa pachystaia, que é uma espécie pioneira, a segunda imagem é a Guara contiana, que é uma espécie altamente tolerante à sombra, e por fim a espécie Cariniana estrelense, que é uma espécie moderadamente tolerante à sombra. Então, para os tratamentos, as mudas foram cultivadas em meio hidropônico com nitrato ou amônio como fonte de nitrogênio, então submetidas a diferentes intensidades luminosas, 20% que seria baixa luz, 70% então média luz e 100% alta luz. Para as análises, foi verificado nas folhas marcadores de estresse oxidativo, os níveis de pigmentos fotossintéticos e a fluorescência da clorofila A. Como análise estatística, então, os dados foram submetidos à análise de variância de dois fatores, seguida do teste de Tucker a nível de 5% de significância. Então, a partir das análises, foi possível observar em Cecropa pachystaia maiores níveis foliares de peróxido de hidrogênio nas mudas submetidas a alta luz, enquanto o BL induziu a peroxidação lipídica na folha. Já em Cariniana estrelensis, houve interação entre os dois fatores no conteúdo de peróxido de hidrogênio na folha, que foi maior então em plantas submetidas a alta luz. Nessa mesma condição de luz, o amônio ainda levou a um maior incremento de peróxido de hidrogênio, assim como também levou ao incremento da peroxidação lipídica na folha. Por fim, em Guara contiana, houve uma maior concentração do peróxido de hidrogênio nas folhas das mudas submetidas a alta luz, como também foi observado o incremento da peroxidação lipídica das mudas tratadas com amônio. Nas espécies Cecropa pachystaia e Cariniana estrelensis, foi observada fotoinibição dinâmica apenas nas plantas em média e alta luz. Quanto às fontes de nitrogênio, foi visto nas mudas de Cariniana estrelensis tratadas com nitrato que a atividade máxima do fotossistema 2 do meio-dia foi mais baixa em média e alta luz, o que resultou em uma fotoinibição dinâmica mais intensa. Por outro lado, na espécie Guara contiana, houve fotoinibição crônica nas mudas submetidas a alta e média luz, já que a atividade máxima do fotossistema da manhã foi menor nessas condições, o que não teve nenhuma relação com as fontes de nitrogênio. Considerando as mudas tratadas com amônio, em Cecropa pachystaia foi visto um aumento do teor de clorofila B em baixa luz em relação às demais condições de luz. Já as mudas tratadas com nitrato apresentaram maior concentração de clorofila B em relação ao tratamento com amônio apenas em média luz. Em Cariniana estrelensis, foi observado maior teor de clorofila A em mudas submetidas a BL, enquanto foi observada maior concentração de clorofila B em mudas tratadas com nitrato em BL. Por fim, em Guara contiana foi observado maior teor de clorofilas A e B e também dos carotenoides totais em mudas submetidas a baixa luz. Ainda, a concentração de clorofila A e dos carotenoides totais foi maior com tratamento com nitrato. A partir dos resultados obtidos, foi possível observar que a intensidade luminosa ela teve efeitos mais acentuados sobre os parâmetros analisados nas três espécies em relação às fontes de nitrogênio, sendo então observado fotoinibição em média e alta luz e incremento dos pigmentos fotossintéticos em baixa luz. Além disso, foi observado que o amônio provocou efeitos negativos em mudas em alta luz e efeitos positivos quando em baixa luz. Por fim, o efeito da fonte de nitrogênio variou conforme a espécie, de forma que o amônio foi tóxico principalmente para a espécie Guara contiana, enquanto a espécie Cecropa pachystaia foi a mais plástica quanto à fonte de nitrogênio.